Estamos de volta ao vivo com o Bem Viver. Hoje o nosso assunto é enxaqueca e o Dr. Leonardo Brandão, neurologista, vai continuar conversando com a gente sobre a doença, né? A enxaqueca, ela é uma doença inofensiva ou ela pode desencadear outras doenças também? Durante um período muito grande de tempo, considera-se que sim. Na verdade, é uma doença com impacto muito grande. Ela traz muito incômodo para a pessoa que é a portadora. Mas hoje em dia a gente sabe que a enxaqueca, quando associada a alguns outros fatores, ela pode vir a desencadear doenças mais graves. Por exemplo, a mulher obesa, ou seja, com um pouquinho acima do peso, tabagista, ou seja, que fuma e que usa anticoncepcional oral e que tem enxaqueca e não trata, tá? A enxaqueca associada a esses outros fatores de risco, ela pode vir desencadear, por exemplo, um derrame. Tá? Então é sabido, hoje em dia existem alguns trabalhos já muito bem sistematizados demonstrando que a enxaqueca dentro desse contexto não tratada, tá? Ela pode vir a trazer derrame. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Leonardo é só ligar no 3559-3903 e a gente está ao vivo também no site www.topcultura15.com.br. E Dr. Leonardo, como é que eu sei que eu tenho que ir no médico? Nossa, minha dor de cabeça está fora do normal. Olha, o ideal é o seguinte, a partir do momento que você começa a sentir a dor, tá? E ela começa a te incomodar e a te impedir de executar as suas tarefas diárias, o ideal é que você possa consultar um especialista, possa consultar um médico. E é o neurologista? O neurologista, sim. Inicialmente neurologista. Pode ser até que ao longo da tua investigação, se for o caso de se investigar, né? Que muitas vezes o diagnóstico é um diagnóstico eminentemente clínico, você vai fazer o diagnóstico simplesmente conversando e examinando o paciente. Pode ser que você tenha necessidade de encaminhar esse paciente para outros especialistas, mas inicialmente é um neurologista. Então você falou que é clínico, né? Diagnóstico Avaliação, clínico. então, Exatamente. sem exames. Não. O que acontece é o seguinte, o paciente chegou, você com história compatível com enxaqueca, você o examinou, você colheu a história e o examinou, tá? Ele tendo o diagnóstico de enxaqueca, não há necessidade de fazer nenhum outro tipo de exame. Quando tá? é necessário de exames? Você tem indicação de fazer exames complementares, como por exemplo a tomografia ou até mesmo a ressonância, que é o padrão ouro de avaliação de dor de cabeça, quando o paciente tem alguns sinais de alerta associados àquela dor de cabeça. Então, por exemplo, é uma pessoa de mais de 50 anos de idade que nunca teve dor de cabeça na vida e que de repente começa a ter dor de cabeça. Tá? É uma pessoa que tem uma enxaqueca, por exemplo, mas aí a dor de cabeça começa a ficar mais intensa ou mais frequente do que o normal. É uma dor de cabeça que acorda a paciente à noite, é uma dor de cabeça que já surge logo pela manhã, é uma dor de cabeça que na hora que a pessoa se senta, a dor de cabeça surge, na hora que ela deita, a dor de cabeça some. E são sinais de alerta. Tá? Uma pessoa que tem um histórico, por exemplo, de um câncer, tá? E começa a dor de cabeça, aí é diferente. A pessoa que tem esse tipo de sintoma, tá? Isso entre aspas são sinais de alerta, e aí mesmo que você examine e não encontre nada no exame físico, o ideal é de boa norma que você faça um exame complementar. E quais os tratamentos mais eficientes? Quando você faz um diagnóstico de enxaqueca, né, existem basicamente 2 tratamentos que você pode propor ao teu paciente. Né? Isso vai depender muito do quê? Vai depender muito da frequência e da intensidade das crises. Tá? Quando a pessoa tem crises com pouca frequência e com baixa intensidade, você pode se dar o luxo de utilizar medicações pontualmente, ou seja, a pessoa está com dor de cabeça, naquele momento ela vai usar o remédio. Tá? Agora, quando ela passa a ter uma dor de cabeça com uma frequência e com uma intensidade mais elevadas, você tem indicação de iniciar o que a gente chama de tratamento profilático. Tá? Você vai usar uma medicação todos os dias, independentemente de estar com dor de cabeça ou não, para evitar que aquela dor apareça. Tá? E no início do tratamento, tá? O que pode acontecer é de você fazer uma associação dos dois. Você começa com o profilático, aquela medicação que a pessoa vai usar sistematicamente todos os dias, e caso ela tenha dor, ela vai usar aquela medicação que a gente chama de abortivo de crise. Ela vai usar aquela medicação pontualmente, ela não serve para tratar. Aquela medicação resolve o problema no momento. Tá? Então você pode fazer essa associação. Então vai depender muito das características clínicas da enxaqueca daquele paciente. E ela tem cura? Ela tem tratamento. Ela tem tratamento e tem controle. Tá? Via de regra, o que é feito hoje? A partir do momento que você tem a indicação de tratar o seu paciente, você começa com a medicação, você usa essa medicação de 6 meses a 1 ano, fazendo acompanhamento regular do teu paciente. No final desse período, você começa lenta e progressivamente a retirar a medicação. A dor de cabeça retornou, você progride a medicação durante mais um tempo e, na verdade, você vai tratando em ciclos e vai avaliando o paciente. Em alguns casos, você trata durante esse período, suprime a medicação e a pessoa não volta mais a ter dor, mas geralmente... Elas voltam. Elas voltam. Geralmente é uma dor de cabeça que você tem que fazer um acompanhamento regular.
E essas crises, normalmente, para você detectar que é uma enxaqueca, são crises que vêm e passam, elas são muito constantes. Por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça durante vários dias ou ela tem durante vários dias, durante o mês, por Sim. exemplo? Na verdade, esse tipo de característica é que vai definir que tipo de tratamento você vai Ah, oferecer para o seu paciente, tá? uhum. Porque se o paciente tem crises pontuais, olha não, é uma mulher que tem 2 episódios de dor ao mês associados à menstruação, tá? O que você vai fazendo? Olha, nesse período menstrual, você pode usar essa medicação aqui e pronto, tá resolvido o seu problema. Ou então não, é uma pessoa que tem dor de cabeça um período muito grande durante o mês, ela tem crises ao longo de 10, 15, 20 dias, não necessariamente seguidos, tá? Uhum. Mas isso ao longo do mês. Aí a tua estratégia terapêutica, a maneira que você vai tratar o paciente diferencia. Não tem como você, toda vez que a pessoa está com dor de cabeça, você ficar usando remédio para dor. Então é preferível que você comece com a profilaxia numa situação dessa. E os remédios que a gente normalmente compra na farmácia para dor de cabeça? Eles servem para enxaqueca ou não? Não é ideal. Vamos dizer assim, uma dipirona. Não é o ideal, porque o que acontece é o seguinte, tá? Quando a gente vai tratar a enxaqueca, tá? Seja o tratamento abortivo de crise ou seja o tratamento profilático, tá? O ideal é que você seja monoterápico. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar uma substância, um determinado tipo de medicamento para abortar a crise de enxaqueca, um determinado tipo de medicamento para controlar, para fazer a profilaxia. Claro que em alguns casos, tá, em cefaleias mais refratárias, existe a necessidade de você fazer associações de substância. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai definir que tipo de medicamento eu vou utilizar baseado no perfil do paciente, tá? Porque tem alguns medicamentos que a gente utiliza que são excelentes, mas que dão ganho de peso. Tá? Então eu vou evitar de usar uma medicação que dá ganho de peso em mulher, por exemplo. Senão ela não vai brigar comigo. Tá? Não vai querer mais me consultar. Tá? Tem algumas medicações que deixam a pessoa mais lenta, o raciocínio fica mais lento. A gente tem que evitar, por exemplo, no paciente mais idoso, tem que evitar na pessoa que está em ritmo acadêmico, que está estudando. Então vai depender muito do perfil do paciente. Agora, o que acontece? Na medida do possível, o ideal é a pessoa não se automedicar. Tá? O ideal é que ela procure uma assistência médica adequada para quê? Para definir, primeiro, que tipo de dor de cabeça ela tem, como a gente já falou anteriormente, nem toda dor é uma enxaqueca. Tá? Segundo, se tem indicação de tratar e como vai se tratar essa dor de cabeça. Então, o ideal é o quê? É não ficar se automedicando. Tá? A gente vê que é muito comum, minha vizinha está tomando esse remédio é muito bom, eu vou tomar também. Não, não pode. Cada Todo mundo pessoa dá é um uma de pessoa. médico. Exatamente. O perfil é individualizado. Você tem que procurar um especialista para quê? Para ele analisar o que você tem e definir qual vai ser o melhor medicamento. Exatamente. Então, doutor Leonardo, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco ele vai responder as perguntas dos telespectadores. A gente volta já.